O mistério do astronauta perdido pode se estender para vários outros incidentes, teorias e casos que alimentaram a curiosidade do público ao longo das décadas de exploração espacial. Além do trágico caso de Vladimir Komarov, há outros eventos e teorias que geraram especulação e até um certo misticismo sobre a exploração do espaço. Vamos abordar neste vídeo outros casos e teorias relevantes, detalhando como cada um ocorreu. O espaço, esse vasto e desconhecido território, sempre foi um campo fértil para a imaginação humana. As missões espaciais, desde as primeiras viagens ao espaço, estão repletas de enigmas que vão além da ciência e da tecnologia. Muitos desses episódios se tornaram famosos por suas circunstâncias misteriosas e por deixarem dúvidas não resolvidas, estimulando teorias que até hoje dividem a opinião pública. Em 1967, Vladimir Komarov tornou-se o primeiro astronauta a morrer em uma missão espacial durante o voo da Soyuz 1. A tragédia não foi apenas um acidente, ela refletiu a ambição cega da corrida espacial. Komarov sabia dos defeitos na nave, mas ainda assim foi obrigado a embarcar, tornando-se uma figura trágica e heróica, ciente de que sua missão provavelmente terminaria em morte. A missão Apollo 11, que levou o homem à Lua pela primeira vez, também é marcada por mistérios. Durante a descida final para o pouso lunar, houve uma breve perda de comunicação com a Terra. Embora esse evento tenha sido rapidamente explicado como um problema técnico, ele gerou um terreno fértil para teorias da conspiração, sugerindo que algo mais poderia ter ocorrido nesse momento crucial. Outro caso que permanece cercado de mistério é o da missão Soyuz 11. Em 1971, 3 cosmonautas soviéticos perderam a vida ao retornar à Terra após uma falha na cápsula. A causa da morte foi identificada como asfixia, devido à perda de pressão na nave. Contudo, o fato de a falha técnica ter ocorrido sem aviso prévio levanta questões sobre a rapidez com que essas falhas podem ocorrer nas missões espaciais. O desastre do Challenger, em 1986, foi uma das tragédias mais impactantes da história da exploração espacial. 7 astronautas, incluindo uma professora civil, perderam a vida quando o ônibus espacial explodiu logo após o lançamento. A investigação revelou falhas no material do foguete, mas a forma como o acidente foi tratado pela NASA ainda gera debates sobre responsabilidades e falhas internas. No entanto, não são apenas os acidentes fatais que alimentam o mistério do espaço. Astronautas como Gordon Cooper, da NASA, alegaram ter presenciado fenômenos inexplicáveis. Durante uma de suas missões, Cooper afirmou ter visto um objeto não identificado enquanto estava em órbita, uma declaração que gerou uma série de especulações sobre a presença de vida extraterrestre. Em sua missão Apollo 15, o astronauta David Scott também fez menção a um possível encontro com um UFO. Embora ele tenha evitado falar em detalhes, os registros de rádio da missão mencionam brevemente o avistamento de um objeto estranho. Esse tipo de relato aumenta a aura de mistério que cerca as expedições espaciais e alimenta teorias de que a NASA poderia estar encobrindo informações sobre contatos com seres de outros planetas. A ideia de que os astronautas poderiam ter sido testemunhas de fenômenos além da nossa compreensão também se reflete em outros casos de missões espaciais, como as que ocorreram durante o programa Apollo. Relatos de avistamentos de luzes, inexplicáveis e objetos em órbita aumentam a percepção de que, em um ambiente desconhecido como o espaço, é possível que algo fora do normal esteja acontecendo. Esses casos de avistamentos misteriosos e falhas inexplicáveis fazem parte do grande e intrigante enigma da exploração espacial. O espaço é um território que, apesar de ser objeto de intenso estudo, ainda contém segredos que desafiam nossa compreensão. O que realmente acontece nas vastas e inexploradas regiões além da Terra? Será que há algo mais além dos limites da nossa percepção? A busca por respostas continua, e cada novo mistério deixa um rastro de perguntas sem respostas. No entanto, o que torna esses casos ainda mais fascinantes
é o fato de que muitas dessas histórias não são amplamente discutidas ou compreendidas, deixando a porta aberta para uma infinidade de teorias e especulações. O mistério do astronauta perdido continua a nos intrigar, desafiando nossa visão do que é possível no universo. Se você é fascinado por esses enigmas e quer continuar explorando os mistérios do espaço, não deixe de se inscrever no canal e curtir este vídeo. Prepare-se para mais histórias que desafiam a ciência e alimentam a imaginação. Vamos lá. O caso de Vladimir Komarov é um dos episódios mais dramáticos e enigmáticos da história da exploração espacial. Em 1967, a União Soviética estava imersa na corrida espacial, competindo diretamente com os Estados Unidos. Com uma série de avanços tecnológicos e desafios, o país liderava a exploração do espaço, mas nem tudo estava bem dentro do programa soviético. Komarov, um cosmonauta experiente, foi escolhido para uma missão arriscada e histórica. Ele se preparava para voar na Soyuz 1, a primeira cápsula projetada para levar humanos ao espaço. Embora a nave fosse uma grande inovação, seu design estava longe de ser perfeito. Problemas técnicos surgiram durante o desenvolvimento, mas a pressa para lançar a missão foi mais forte. A Soyuz 1 tinha sérios defeitos em seus sistemas de sustentação e no painel solar, um dos componentes fundamentais para fornecer energia à nave. A missão estava condenada a falhar desde o início, mas Komarov não teve escolha. Em um momento de extrema necessidade, ele foi o único voluntário disponível para realizar o voo, sabendo dos riscos fatais envolvidos. Enquanto o mundo assistia à corrida espacial, a tragédia de Komarov se desenhava silenciosamente. A missão Soyuz 1 foi um passo importante para a União Soviética, mas a falha nas tecnologias que deveriam garantir a segurança da nave deixaram o cosmonauta em uma situação desesperadora. O destino de Komarov estava selado, mas ele decidiu seguir em frente, mesmo ciente do iminente desastre. No dia do lançamento, Komarov parecia determinado a cumprir sua missão. Apesar do medo e das incertezas, relatos afirmam que ele sabia do perigo que corria, mas com o espírito de um verdadeiro herói, ele se despediu de sua família de forma incomum. Sua consciência de que a missão provavelmente terminaria em tragédia, ainda assim não impediu seu compromisso com a causa. Komarov embarcou na cápsula Soyuz 1, ciente de que sua chance de voltar com vida era mínima. Durante o voo, os problemas começaram a se multiplicar. O defeito nos sistemas de sustentação da nave fez com que a missão fosse ainda mais difícil e perigosa. Cada minuto que passava era um desafio, uma luta constante contra a falha técnica que estava fora de seu controle. A falha dos painéis solares foi o primeiro grande obstáculo. Sem a energia necessária para manter os sistemas da nave, Komarov teve que se adaptar e improvisar, tentando manter o controle da missão. No entanto, a falta de energia deixou a nave vulnerável e a situação foi se tornando cada vez mais desesperadora. Os problemas se acumulavam, mas ele não desistiu. O que aconteceu a seguir foi um pesadelo para Komarov. Durante a reentrada, um novo problema crucial apareceu. O paraquedas da Soyuz 1 não funcionou corretamente. Essa falha no sistema de resgate foi fatal. O paraquedas não conseguiu abrir completamente, fazendo com que a cápsula caísse descontroladamente, atingindo o solo com força fatal. Quando Komarov foi encontrado, o que restou foi um corpo sem vida, mas um legado imortalizado na memória da exploração espacial. Sua morte não foi apenas uma tragédia pessoal, mas um reflexo das falhas em um programa espacial apressado e mal planejado. A falha técnica na Soyuz 1 e as decisões erradas tomadas pelos engenheiros da União Soviética custaram a vida de um herói. O mais chocante e intrigante de tudo é que Komarov sabia do risco de morte. Antes de partir para a missão, ele teria se despedido de seus familiares de maneira peculiar. Relatos de sua última conversa com sua esposa indicam que ele sabia da falha da missão e que, em sua mente, a morte era uma certeza. Sua coragem, no entanto, foi maior que o medo.
Ele se sacrificou pela sua pátria. Durante os momentos finais, quando Komarov entrou na cápsula, ele teria dito a famosa frase: "Eu sou um homem morto, mas vou fazer isso para o meu país." Essas palavras carregadas de resignação e heroísmo capturam o espírito de sua missão e de sua própria tragédia. Komarov não teve escolha, mas foi um símbolo da dedicação extrema e do sacrifício em nome da ciência. A morte de Komarov gerou uma onda de comoção e reflexão sobre os riscos da exploração espacial. A tragédia levantou questões sobre as falhas de segurança nas missões soviéticas e a pressão política que existia para lançar naves com cronogramas apertados. A corrida espacial, muitas vezes alimentada pela competição, sacrificava a segurança em nome da supremacia tecnológica. A União Soviética, embora não tenha expressado publicamente a gravidade do erro, sabia que a falha da Soyuz 1 era uma tragédia inevitável. No entanto, o sacrifício de Komarov não foi em vão. Ele se tornou um mártir, um símbolo de coragem que, paradoxalmente, colocou a segurança e os desafios humanos da exploração espacial em primeiro plano. A tragédia de Komarov também revelou uma característica sombria da exploração espacial: o desprezo pela segurança em favor da competição. Muitas missões, tanto soviéticas quanto americanas, foram realizadas com prazos extremamente apertados, muitas vezes colocando em risco a vida dos astronautas em nome da conquista e da demonstração de poder no cenário internacional. Komarov se tornou o primeiro humano a morrer no espaço, mas sua morte não foi um evento isolado. Sua tragédia foi uma consequência do ambiente de pressão extrema em que as missões espaciais eram conduzidas. A corrida espacial, movida por interesses políticos e ideológicos, levou os cosmonautas e astronautas a realizar feitos extraordinários, mas em condições muitas vezes precárias. Vladimir Komarov foi um homem de coragem ímpar. Ele não hesitou diante da realidade de sua missão fatal. Seu nome ficou marcado na história como um símbolo do sacrifício humano em prol de um sonho maior. Porém, também ficou marcado por um mistério. Será que ele sabia que sua missão não poderia ser completada com sucesso? Sua partida e suas palavras ecoam até hoje. A sua morte gerou uma reflexão profunda sobre o futuro das missões tripuladas ao espaço. A tecnologia, ainda jovem e inconstante, não estava à altura da ousadia de quem se arriscava a desbravar o desconhecido. Komarov, de forma trágica, tornou-se um alerta para a necessidade de rigor e de precaução em todas as etapas da exploração espacial. A missão Soyuz 1 e a morte de Komarov foi um dos primeiros sinais claros de que os cosmonautas não eram apenas heróis ou pioneiros, eram também vítimas de um sistema que os colocava em risco em nome de uma competição sem trégua. Komarov foi um sacrifício, mas também um exemplo do que estava em jogo na corrida espacial. O mistério de Komarov permanece até hoje. Como ele conseguiu manter a compostura e o espírito de sacrifício diante de uma missão que ele sabia estar fadada ao fracasso? Sua coragem e sua resignação tornaram-no uma figura imortal no imaginário coletivo. E sua morte, trágica e solitária, revelou ao mundo as reais consequências de uma corrida movida por pressões políticas. Vladimir Komarov não é lembrado apenas por sua morte, mas também pelo exemplo que deixou. Ele demonstrou que, por mais que a tecnologia evolua, o ser humano sempre enfrentará os limites do desconhecido. A exploração espacial é, em última análise, uma jornada incerta, onde o sacrifício pessoal ainda tem um papel fundamental. O legado de Komarov segue sendo uma parte essencial da história da exploração espacial. Sua missão, que antes era vista como uma tragédia, se transformou em um símbolo de resistência e coragem diante do desconhecido. Hoje, mais do que nunca, sua história continua a inspirar aqueles que buscam explorar os limites do nosso universo. Embora a memória de Komarov tenha sido reverenciada por muitos, ela também é um lembrete de que, por trás de cada grande conquista, existem riscos e desafios imensuráveis. Sua morte trouxe à tona questões que ainda são debatidas no campo da exploração espacial. Até que ponto estamos dispostos a arriscar vidas humanas em nome do progresso?
Com a morte de Komarov, ficou claro que os avanços da ciência não podem se dar sem uma avaliação cuidadosa dos riscos humanos. Sua história, marcada pela dor e pela perda, permanece como um farol que guia os esforços atuais para garantir que os erros do passado não sejam repetidos no futuro das missões espaciais. A missão Apollo 11, em 1969, foi um marco histórico para a humanidade. Pela primeira vez, o homem pisava na Lua, realizando um feito que até então parecia impensável. Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins conquistaram o impossível, mas ao longo do caminho, um mistério quase imperceptível deixou o mundo em suspense. Durante a descida do módulo lunar, a comunicação com a Terra foi temporariamente perdida. Esse período, de silêncio embora breve, durou cerca de 2 minutos. Para muitos, aqueles segundos foram uma eternidade. Enquanto as equipes na Terra observavam a tela, aguardando ansiosamente a conclusão da descida, a perda de comunicação gerou uma onda de especulação. Poderia algo ter dado errado? A missão estava realmente sob controle ou havia falhas ocultas? A falha na comunicação foi atribuída a uma mudança nas frequências de rádio, mas o cenário montanhoso da Lua também contribuiu para o problema. A interferência das montanhas lunares dificultou o sinal, criando uma lacuna temporária na comunicação. Para os especialistas, a explicação foi técnica e lógica, mas para o público, o silêncio criou um vácuo de incertezas, gerando uma sensação de desconforto. O contexto da missão tornava o momento ainda mais tenso. A Apollo 11 não era apenas uma missão espacial, mas o ápice da corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Uma falha nesse momento poderia significar uma catástrofe pública, um retrocesso que a NASA e os Estados Unidos não poderiam arcar. O temor de um fracasso de proporções históricas pairava no ar, alimentando a ansiedade em todo o planeta. Enquanto a missão avançava, surgiram especulações sobre o que realmente havia acontecido durante aquele período de silêncio. Será que a NASA havia perdido o controle da nave? Havia algo sendo ocultado do público? Esses questionamentos começaram a circular rapidamente, criando um terreno fértil para teorias da conspiração, que questionavam não apenas a veracidade da missão, mas a própria natureza do pouso lunar. Algumas dessas teorias sugerem que o pouso nunca aconteceu, que a NASA teria encenado todo o evento em um estúdio. De acordo com essas alegações, o objetivo seria evitar um fracasso público diante do mundo. Embora tais teorias tenham sido refutadas por evidências científicas, elas continuam a gerar debates até hoje, especialmente entre os mais céticos em relação aos feitos da exploração espacial. A breve perda de comunicação, embora explicada por fatores técnicos, se tornou um ponto de ignição para narrativas alternativas. Teóricos da conspiração apontam o momento como prova de que algo teria dado errado e que a NASA estava, de alguma forma, escondendo os reais acontecimentos. Isso alimentou o mito de que o pouso lunar poderia ter sido encenado. No entanto, especialistas defendem que a comunicação foi interrompida devido a uma falha nos sistemas de rádio, algo esperado durante a descida de um módulo lunar. A Lua, com suas montanhas e relevo irregular, dificultava a linha de visão direta entre o módulo e as antenas na Terra. Esse tipo de interrupção não era incomum em missões espaciais, mas sua ocorrência durante o momento mais crítico da Apollo 11 foi uma grande coincidência. A teoria de que o pouso lunar foi encenado, conhecida como teoria da farsa lunar, começou a ganhar força com o tempo. Argumentos como sombras estranhas nas fotos, falta de estrelas no céu e a bandeira americana tremulando geraram dúvidas entre os mais desconfiados. Embora cientistas tenham explicado esses fenômenos com base em leis da física, a dúvida persiste, especialmente devido à desconfiança em relação às agências espaciais. A ideia de que algo foi escondido durante os primeiros momentos do pouso lunar se mantém presente nas discussões populares. Por mais que a NASA tenha fornecido explicações técnicas e científicas para cada um dos pontos levantados, muitos ainda questionam
As razões por trás de qualquer falha na comunicação. Seria a NASA realmente transparente com o público ou teria algo ocorrido que não deveria ser revelado? No entanto, a evidência de que a missão Apollo 11 foi bem-sucedida e que os astronautas realmente pousaram na Lua é esmagadora. Amostras de solo lunar, vídeos, fotos e registros de radar confirmam a veracidade do pouso. As próprias transmissões de rádio que ocorreram durante a missão são detalhadas e coerentes, provando que o evento foi autêntico e cuidadosamente planejado. O mistério não se restringe apenas ao pouso. A NASA sempre se esforçou para manter um controle meticuloso sobre suas missões, mas a corrida espacial era marcada por incertezas. O pouso na Lua representava mais do que um feito científico. Ele era um símbolo de poder, progresso e supremacia nacional. Isso colocou uma pressão imensa sobre os envolvidos, o que ajudou a alimentar as teorias conspiratórias. O período de silêncio de 2 minutos, embora temporário, gerou uma grande reflexão sobre a vulnerabilidade das missões espaciais. Apesar do preparo técnico e dos avanços, os astronautas estavam sujeitos aos mesmos imprevistos que qualquer outro ser humano. A falha na comunicação, embora explicável, deixou claro que a exploração do espaço envolve riscos que, por mais controlados que sejam, sempre permanecem presentes. A missão Apollo 11 é frequentemente citada como uma das maiores conquistas da humanidade, mas sua história também reflete os altos e baixos da exploração espacial. O momento da perda de comunicação, mesmo sendo breve, foi um lembrete de que até mesmo as missões mais bem-sucedidas podem ser envoltas em mistérios, e que o medo do desconhecido sempre acompanha os pioneiros do espaço. O medo de que algo tivesse dado errado também destacou a natureza humana de buscar respostas em momentos de crise. O silêncio de 2 minutos deixou uma lacuna, e como é comum em situações de incerteza, as especulações começaram a preencher esse vazio. A necessidade de encontrar explicações alternativas em momentos de grande tensão é uma característica humana, especialmente em eventos tão grandiosos e sem precedentes. Embora as teorias da conspiração em torno da Apollo 11 sejam amplamente desacreditadas, elas continuam a ser discutidas até hoje. O impacto psicológico da perda temporária de comunicação foi profundo, e muitos ainda se perguntam se havia algo mais por trás do incidente. As narrativas alternativas permanecem, impulsionadas pela dúvida e pelo desejo de encontrar falhas em uma das maiores vitórias da exploração espacial. Com o tempo, a Apollo 11 foi consagrada como uma missão histórica e vitoriosa, mas o silêncio temporário durante o pouso lunar continua a alimentar o imaginário popular. Seriam essas breves falhas de comunicação apenas um reflexo das complexidades de um voo tão ambicioso? Ou seriam um indício de que, por mais preparadas que estivéssemos, o desconhecido sempre traria desafios imprevistos? O mistério sobre a Apollo 11 não diz respeito à sobrevivência ou à integridade dos astronautas, mas ao que ficou fora da vista do público. A perda de comunicação, por mais que tenha sido explicada, gerou uma curiosidade que ainda perdura. A corrida espacial, com seus feitos e falhas, ainda desperta questionamentos sobre o que realmente aconteceu naqueles momentos decisivos. E assim, o mistério da Apollo 11 permanece, alimentando debates e curiosidade, mesmo décadas após o histórico pouso na Lua. A busca por respostas continua, e como acontece com todas as grandes conquistas, sempre haverá aqueles que se perguntam: o que realmente aconteceu nos bastidores dessa missão histórica? O silêncio de 2 minutos continua a nos intrigar. Em 1971, a União Soviética perdeu 3 de seus mais experientes cosmonautas em um trágico acidente durante a missão Soyuz 11. A missão tinha como objetivo a entrega e manutenção da Estação Espacial Salyut 1. Embora a missão em si tenha sido bem-sucedida, o retorno da cápsula à Terra resultou em um dos desastres mais impactantes da história da exploração espacial. A tripulação da Soyuz 11 era composta pelos cosmonautas Georgy Dobrovolsky,
Viktor Patsayev e Vladislav Volkov. Após realizar sua missão na estação espacial, os três se preparavam para o retorno. No entanto, a cápsula enfrentou um problema técnico grave durante a reentrada na atmosfera. A falha na válvula de ventilação causou um vazamento de ar fatal. A falha de ventilação resultou em uma perda de pressão dentro da cápsula, levando à morte dos cosmonautas por asfixia. O vácuo dentro da nave foi responsável por uma morte lenta e dolorosa. Embora a tripulação estivesse em pleno voo, sem chance de se preparar para o que estava prestes a acontecer, esse acidente expôs falhas terríveis no design da cápsula. Ao contrário do trágico destino de Vladimir Komarov, que sabia dos riscos da missão, os cosmonautas da Soyuz 11 partiram para o espaço com a expectativa de um retorno seguro. Nenhum deles poderia imaginar que, ao retornar à Terra, suas vidas seriam abruptamente ceifadas por um erro técnico que jamais poderia ser previsto. O choque gerado por essa perda foi profundo, tanto na União Soviética quanto no mundo. Quando a cápsula aterrissou, as autoridades soviéticas inicialmente relataram um sucesso na missão, mas ao abrir a cápsula, descobriram que os cosmonautas estavam mortos. A falta de um sistema de segurança que pudesse compensar o vazamento de ar ou alertar a tripulação sobre o problema foi uma falha crítica que não passou despercebida. A tragédia gerou um lamento global, reverberando um lamento silencioso. O design da cápsula Soyuz 11 nunca havia sido testado sob condições extremas como essas. A falha na válvula de ventilação foi uma fatalidade que não havia sido prevista nos testes iniciais. Esse tipo de erro levantou questões sobre os processos de segurança da missão e sobre as condições em que os cosmonautas estavam sendo enviados para o espaço. Não havia margem para erro. As consequências desse acidente levaram a uma revisão total do design da cápsula Soyuz. Alterações foram feitas para evitar falhas semelhantes em futuras missões. No entanto, a perda de Dobrovolsky, Patsayev e Volkov permaneceu uma mancha indelével na história espacial soviética. A União Soviética, conhecida por sua opacidade em questões de segurança, foi forçada a lidar com a responsabilidade. O mistério por trás da falha da válvula de ventilação também levantou questões sobre a pressa e os riscos envolvidos nas missões espaciais. A corrida espacial estava em seu auge e o desejo de demonstrar supremacia em relação aos Estados Unidos certamente influenciou o ritmo acelerado das missões. A tragédia da Soyuz 11 foi uma clara evidência dos perigos desse ambiente de pressa e pressão. Diferente de outras tragédias espaciais, como a de Komarov, os cosmonautas da Soyuz 11 não tiveram tempo para se despedir ou se preparar mentalmente para o que estava por vir. Eles estavam cumprindo seu trabalho como astronautas, confiantes no treinamento e na tecnologia. O fato de terem sido pegos de surpresa pela falha técnica é o que torna a tragédia ainda mais cruel e inexplicável. A morte dos cosmonautas da Soyuz 11, apesar de ser um evento de grande impacto, foi envolta em sigilo. O governo soviético inicialmente minimizou as causas da tragédia, e o grande público só teve conhecimento dos detalhes do acidente mais tarde, quando a verdade foi finalmente revelada. Isso acrescentou uma camada de mistério e desconfiança à narrativa oficial da missão. A perda de 3 vidas em uma missão de sucesso em sua essência desafiou a percepção pública sobre os limites da exploração espacial. A tragédia não apenas abalou a União Soviética, mas também suscitou um questionamento global sobre o custo real da corrida espacial. A busca por reconhecimento e avanços científicos estava se tornando cada vez mais cara em termos humanos. Esse acidente também trouxe à tona um outro aspecto sombrio da exploração espacial: a vulnerabilidade dos astronautas. Embora as naves fossem projetadas para suportar condições extremas, falhas no design e na construção poderiam levar a resultados trágicos e irreversíveis. A tragédia da Soyuz 11, portanto, foi uma poderosa lição sobre os riscos inesperados envolvidos nas viagens espaciais. O fato de a Soyuz 11 ter sido a única missão tripulada soviética fatal até aquele momento tornou a tragédia ainda mais significativa. A União Soviética,
que tinha uma longa história de realizações espaciais, viu sua imagem ser profundamente afetada. A morte de 3 cosmonautas, em uma missão aparentemente bem-sucedida, deixou um estigma que demoraria a ser apagado. A tragédia também levantou perguntas sobre o controle de qualidade e o ritmo das missões. O objetivo de ganhar a corrida espacial parecia superar os riscos reais envolvidos, e os desafios técnicos que surgiram nas missões não foram sempre tratados com a urgência que a situação exigia. O legado da Soyuz 11 foi uma reflexão amarga sobre os custos de tal ambição. Embora a tragédia da Soyuz 11 tenha sido trágica e devastadora, ela também gerou mudanças positivas. A revisão do design das cápsulas, a implementação de novos sistemas de segurança e a maior cautela nas missões subsequentes foram alguns dos legados dessa perda. A missão, embora marcada pela morte, também se tornou um ponto de inflexão para a segurança espacial. O mistério em torno da falha técnica da Soyuz 11 perdura, mas com o tempo, as lições aprendidas garantiram uma maior segurança para as missões futuras. No entanto, a lembrança das vidas perdidas permanece. Georgy Dobrovolsky, Viktor Patsayev e Vladislav Volkov não apenas entraram para a história como heróis trágicos, mas também como símbolos da luta implacável pela exploração do desconhecido. A tragédia da Soyuz 11 também trouxe à tona a importância da comunicação e da transparência nas missões espaciais. A falta de informações claras e precisas em momentos críticos levou à desinformação e ao medo, elementos que ainda reverberam quando falamos sobre a exploração espacial até hoje. O silêncio da União Soviética sobre os detalhes da falha gerou ainda mais especulação. O acidente de Soyuz 11 reflete os perigos de uma corrida espacial onde a competição entre potências pode tornar a segurança em segundo plano. Os cosmonautas estavam no espaço em nome de um objetivo maior, mas esse objetivo, em sua urgência e pressa, colocou suas vidas em risco de forma desnecessária. A missão tornou-se uma trágica lembrança dos desafios que enfrentamos na fronteira do desconhecido. Por fim, a tragédia da Soyuz 11 não deve ser lembrada apenas como um acidente técnico, mas como um alerta sobre os limites da exploração humana. O sacrifício dos 3 cosmonautas deve ser reconhecido como um marco no avanço da segurança espacial, uma dor que se transformou em lições para as gerações futuras, em um campo onde cada erro pode custar vidas preciosas. A morte de Dobrovolsky, Patsayev e Volkov permanece uma sombra que paira sobre a história espacial. Sua perda, embora evitável, fez parte de um processo inevitável de aprendizado. O desafio de enviar seres humanos ao espaço e mantê-los seguros continua sendo um dos maiores testes de nossa capacidade de enfrentar o desconhecido. Em 28 de janeiro de 1986, uma tragédia de proporções épicas abalou o mundo inteiro. O ônibus espacial Challenger, que estava em sua 10ª missão, explodiu apenas 73 segundos após o lançamento, levando à morte 7 astronautas, incluindo Christa McAuliffe, professora escolhida para ser a primeira civil a viajar para o espaço. A tragédia ficou marcada na memória coletiva. O desastre aconteceu em uma manhã fria na Flórida, onde o tempo estava abaixo do esperado para o lançamento. Uma falha no anel de vedação do foguete propulsor foi identificada como a causa principal da explosão. As baixas temperaturas comprometeram a integridade do anel, causando vazamentos de gás que levaram à destruição da nave e à perda de todos os tripulantes. A falha foi resultado de uma série de negligências. A NASA, sob pressão para manter o cronograma do programa de lançamentos, ignorou alertas de especialistas sobre os riscos de lançar em condições tão adversas. Engenheiros da empresa responsável pela construção do foguete, a Morton Thiokol, haviam expressado preocupações com a temperatura e o impacto no anel de vedação, mas essas preocupações não foram ouvidas. O momento da explosão foi transmitido ao vivo para milhões de pessoas ao redor do mundo, e a imagem do Challenger se despedaçando no céu
se tornou um símbolo da fragilidade humana diante dos imensos desafios da exploração espacial. Christa McAuliffe, que seria a primeira professora a ir ao espaço, se tornou um ícone, e sua morte trouxe um peso emocional profundo à tragédia. O impacto do desastre não se limitou apenas à perda de vidas. O acidente gerou uma onda de desconfiança pública em relação à segurança das missões espaciais. Como um programa que se orgulhava de seu sucesso, a NASA foi acusada de negligência, de priorizar o cronograma em detrimento da segurança. O público se perguntava como algo assim poderia ter ocorrido. O processo investigativo após o desastre revelou que havia falhas de comunicação internas dentro da NASA. A decisão de seguir com o lançamento, apesar das advertências de especialistas, foi um dos pontos mais críticos da investigação. O Comitê Rogers, encarregado de apurar as causas da tragédia, concluiu que a falha no anel de vedação foi uma consequência direta de falhas de gestão e comunicação dentro da agência. O relatório do Comitê Rogers indicou que a NASA falhou em sua avaliação dos riscos, que foram ignorados devido à pressão para manter o cronograma e não adiar mais o lançamento. Foi revelado que, apesar das evidências claras de que o lançamento em tais condições poderia ser desastroso, a decisão foi tomada sem considerar todos os fatores de risco envolvidos. Após a tragédia, muitas perguntas permaneceram sem resposta. Teorias sobre o desastre começaram a surgir. Alguns especulavam sobre possíveis sabotagens ou até pressões externas que teriam forçado o lançamento, apesar das condições desfavoráveis. No entanto, essas teorias nunca foram confirmadas, e o evento se tornou uma questão de debate entre especialistas e o público. A pressão para realizar o lançamento era palpável. O programa de ônibus espaciais era visto como a vanguarda da exploração espacial, e o sucesso de cada missão era crucial para a imagem da NASA. O fato de o lançamento ter ocorrido sem a devida consideração dos riscos foi um reflexo da constante pressão por desempenho e sucesso dentro da agência. O acidente do Challenger também trouxe à tona um tema maior sobre a segurança no espaço. A exploração de novos horizontes sempre implica em riscos, mas o que ficou claro com o desastre foi que esses riscos precisam ser identificados, avaliados e comunicados com clareza antes que qualquer missão seja realizada. O episódio destacou a importância da transparência e da responsabilidade em projetos de alta complexidade. Os especialistas que estudaram o acidente apontaram que a falha no anel de vedação poderia ter sido evitada se a NASA tivesse dado ouvidos aos engenheiros que alertaram sobre os riscos das temperaturas baixas. A insistência em seguir com o lançamento, em vez de postergá-lo para garantir condições ideais, foi uma falha crítica. A vida dos astronautas foi tragicamente comprometida por essa decisão. Para muitos, a morte de Christa McAuliffe, uma professora que sonhava em inspirar futuras gerações, tornou o desastre ainda mais doloroso. Ela não era uma astronauta profissional, mas uma cidadã comum que, ao ser escolhida para essa missão, simbolizava o espírito democrático e inclusivo da exploração espacial. Sua morte elevou o desastre do Challenger a um nível pessoal e emocional. Após o acidente, a NASA suspendeu os lançamentos de ônibus espaciais por um longo período, enquanto revisava suas práticas de segurança. O impacto do desastre levou à implementação de novas políticas e procedimentos para garantir que tragédias semelhantes não se repetissem. Isso incluiu uma revisão de todos os aspectos das missões, desde o design dos foguetes até a comunicação entre as equipes de engenharia e os astronautas. O desastre do Challenger também foi um marco na história da exploração espacial, pois expôs falhas significativas na maneira como as missões eram gerenciadas. A busca por eficiência e rapidez no programa de ônibus espaciais, embora essencial para o avanço, se mostrou perigosa quando os riscos foram minimizados em nome do sucesso imediato. O acidente revelou que a pressa não deveria ter lugar em algo tão crítico. A teoria de que pressões políticas podem ter influenciado a decisão de realizar o lançamento também ganhou força após o desastre. Alguns sugeriram que o governo dos Estados Unidos
teria pressionado a NASA a seguir em frente com o lançamento para não perder o impulso de um programa de grande visibilidade. Essa especulação nunca foi confirmada, mas alimentou uma narrativa sobre os riscos políticos que afetam decisões científicas. O choque gerado pelo desastre do Challenger foi tão grande que ele reverberou por todo o mundo. O evento foi um lembrete sombrio de que, por mais avançada que seja a tecnologia, sempre existirá o fator humano e os erros, que podem comprometer até as missões mais bem planejadas. A perda de vidas, especialmente de pessoas que representavam a esperança e o futuro, foi um duro golpe para a exploração espacial. A investigação sobre o acidente foi um marco importante no campo da segurança espacial. Ela não apenas identificou as falhas específicas que levaram à tragédia, mas também gerou um movimento de reformas que procurou evitar que algo semelhante acontecesse no futuro. No entanto, o evento também serviu para lembrar que, na exploração do desconhecido, o risco de falha nunca desaparece completamente. Com o tempo, a memória do Challenger e seus tripulantes se manteve viva. O legado de Christa McAuliffe, Ronald McNair, Francis Scobie, Michael J. Smith, Ellison Onizuka, Gregory Jarvis e Judith Resnick, que perderam suas vidas naquele fatídico dia, tornou-se uma homenagem à coragem humana diante do desconhecido. Seu sacrifício não foi em vão, pois gerou mudanças que tornaram as futuras missões mais seguras. O acidente também levou a uma mudança na forma como os engenheiros e cientistas abordam as falhas técnicas. A compreensão de que pequenas falhas podem ter consequências desastrosas se transformou em um princípio fundamental da engenharia espacial. O desastre do Challenger, assim, não foi apenas uma tragédia, mas um ponto de inflexão na história da ciência e da tecnologia. Ao longo dos anos, o desastre do Challenger continua a ser lembrado como uma lição dolorosa sobre os limites da ambição humana. As falhas no processo de tomada de decisão, a negligência de alertas cruciais e a pressão política são elementos que permanecem relevantes para todas as missões espaciais que seguem. O caso Challenger é um lembrete eterno de que a busca por conhecimento nunca deve ser feita à custa da segurança. A tragédia do Challenger permanece uma das mais impactantes da história da exploração espacial, não só pelo sofrimento causado, mas também pelas lições que ela nos deixou. A busca, incessante por progresso, deve sempre ser equilibrada pela responsabilidade de garantir que as condições de segurança e os riscos sejam devidamente considerados e respeitados. Em 1963, Gordon Cooper fez história como um dos primeiros astronautas do programa Mercury da NASA. Sua carreira na exploração espacial foi marcada por feitos extraordinários, mas foi uma alegação surpreendente que o tornou uma figura única dentro da comunidade de astronautas. Durante uma de suas missões, ele afirmou ter testemunhado um fenômeno inexplicável no espaço. Cooper estava a bordo da cápsula Faith 7, em uma missão orbital de 22 órbitas ao redor da Terra. Foi nesse contexto que, enquanto observava o planeta a partir de sua cápsula, ele viu um objeto não identificado se movendo de maneira incomum. O UFO se deslocava com uma velocidade e direção que pareciam impossíveis para qualquer tecnologia conhecida na época. O avistamento ocorreu durante a noite e foi registrado pelo sistema de rastreamento da NASA. O objeto não apareceu nos radares, o que intrigou Cooper. Ele descreveu os movimentos do UFO como erráticos e imprevisíveis, desafiando qualquer explicação convencional. O evento ficou gravado na memória de Cooper, que posteriormente compartilharia sua experiência com o público. Por anos, as observações de Cooper foram consideradas apenas uma parte de sua experiência pessoal, mas a postura dele em relação ao fenômeno chamava a atenção. Cooper foi uma das primeiras figuras de destaque da NASA a sugerir publicamente que a humanidade poderia não estar sozinha no universo, abrindo um novo campo de debate sobre a possibilidade de vida extraterrestre. A declaração de Cooper sobre o avistamento fez com que muitos o vissem como uma figura pioneira na defesa de uma ideia até então marginalizada,
que seres de outros planetas poderiam estar observando a Terra. Ele afirmou que, para ele, não havia dúvidas de que o fenômeno era genuíno e que poderia ser um sinal de uma civilização avançada. Em um evento histórico, Cooper foi convidado a depor sobre sua experiência com UFOs perante o Congresso dos Estados Unidos. Durante sua fala, ele enfatizou que o governo deveria levar a sério as observações de fenômenos inexplicáveis no espaço e sugeriu que a NASA possuía informações que poderiam lançar luz sobre esses mistérios, mas que estavam sendo ocultadas por razões ainda desconhecidas. A ideia de um encobrimento sobre os UFOs não foi uma alegação isolada. Cooper sugeriu que outras agências espaciais além da NASA também estavam cientes de fenômenos inexplicáveis, mas estavam optando por manter o silêncio para evitar criar pânico ou perturbar o público. Essa postura alimentou teorias sobre um possível encobrimento governamental. Embora as declarações de Cooper não fossem acompanhadas de provas concretas, elas deram início a uma série de especulações sobre a possível existência de uma conspiração para esconder a verdade sobre vida extraterrestre. Para muitos, Cooper representava um herói disfarçado, alguém disposto a enfrentar a repressão para revelar algo maior. À medida que Cooper continuava a compartilhar sua visão sobre os UFOs, ele se tornava cada vez mais uma figura central em debates públicos sobre o assunto. Seu status como astronauta, alguém altamente respeitado dentro da NASA, conferiu credibilidade às suas alegações, e ele se tornou uma das vozes mais notáveis em favor da investigação aberta sobre esses fenômenos. O relato de Cooper sobre o UFO não foi isolado. Outros astronautas e membros da comunidade espacial também começaram a relatar encontros com objetos não identificados. A ideia de que o espaço pode conter outras formas de vida avançada tornou-se uma questão mais séria, mas foi a postura de Cooper que mais chamou atenção pela coragem em divulgar suas experiências pessoais. Na década de 1970, Cooper expandiu suas afirmações e sugeriu que o governo estava, de fato, monitorando os UFOs, mas preferia manter o foco em outras prioridades para evitar o pânico. Ele indicou que, embora houvesse avistamentos confirmados de objetos não identificados, as autoridades estavam optando por não compartilhar essas informações com o público. Cooper tornou-se uma figura polarizadora, com seus seguidores defendendo suas visões e buscando explicações sobre os fenômenos que ele descrevia, enquanto outros, incluindo autoridades governamentais e militares, viam suas alegações com ceticismo. Contudo, a figura de um astronauta altamente qualificado defendendo a existência de UFOs gerou uma nova onda de discussões no campo da ufologia. Ao longo de sua vida, Cooper continuou a defender a possibilidade de vida extraterrestre e os avistamentos de UFOs como fenômenos reais e importantes. Ele acreditava que a ciência deveria estar mais aberta à exploração de fenômenos que fogem do entendimento atual, e que a humanidade precisava estar mais atenta a essas questões, sem se deixar levar por teorias infundadas ou desinformação. Sua visão de que o governo dos Estados Unidos poderia estar deliberadamente escondendo informações sobre vida extraterrestre gerou um intenso debate público. Para alguns, ele era um mártir da verdade, alguém disposto a expor os segredos guardados pelas autoridades. Para outros, suas afirmações estavam mais próximas da especulação do que da realidade científica. Embora a NASA nunca tenha confirmado oficialmente o avistamento de Cooper ou a alegação de um encobrimento, a história de sua experiência continua a intrigar aqueles que buscam entender os limites do conhecimento humano sobre o universo. O relato de um astronauta respeitado abriu portas para novas investigações sobre a possibilidade de vida extraterrestre. Cooper foi um dos primeiros astronautas a questionar o status quo e a desafiar a comunidade científica a reavaliar o que sabemos sobre o espaço e os fenômenos que nele acontecem. Sua postura corajosa diante de um tema tão controverso abriu um espaço importante para futuras discussões sobre a relação da humanidade com o cosmos e a busca por vida fora da Terra.
Embora a NASA tenha sido reticente em comentar sobre o incidente e as alegações de Cooper, sua história tornou-se um dos pilares da ufologia moderna. A busca por respostas sobre a vida extraterrestre foi, e continua sendo, uma das questões mais fascinantes da ciência, e, em muitos aspectos, o avistamento de Cooper permanece como um dos primeiros e mais notáveis relatos de um astronauta. O fato de um astronauta altamente treinado, com décadas de experiência, ter sido o responsável por uma das primeiras declarações públicas sobre UFOs traz uma dimensão única para o debate. Sua autoridade no campo da exploração espacial e sua decisão de falar abertamente sobre o avistamento ajudaram a colocar a questão da vida extraterrestre na agenda global. A credibilidade de Cooper, somada ao seu papel como pioneiro no programa Mercury, fez com que seu relato fosse levado a sério por muitos. Para ele, o avistamento de um UFO foi apenas a ponta do iceberg de um fenômeno muito maior que deveria ser abordado com mais seriedade pela comunidade científica e pelas agências governamentais. Durante suas palestras e entrevistas, Cooper sempre enfatizou que a humanidade deveria se preparar para um possível encontro com formas de vida extraterrestre. Ele acreditava que o silêncio das autoridades sobre o tema não deveria impedir as pessoas de fazerem perguntas e buscarem mais respostas sobre os mistérios do espaço. Ao longo dos anos, as declarações de Cooper geraram mais apoio à ideia de que há algo mais no espaço que ainda não compreendemos. Muitos começaram a questionar se a postura oficial sobre os UFOs seria uma tentativa de proteger a sociedade de uma revelação que poderia ser perturbadora. Suas afirmações continuam a ser debatidas até hoje. O legado de Gordon Cooper, então, vai além das missões espaciais que ele completou. Seu nome ficou associado à ideia de que devemos olhar para o céu e para o desconhecido com olhos mais atentos e abertos, sem nos restringirmos ao que já sabemos. Em sua mente, o universo está cheio de mistérios ainda não desvendados. Ainda hoje, a história de Cooper inspira novas gerações a questionar os limites do conhecimento humano e a explorar as vastas fronteiras do espaço. Seus relatos sobre os UFOs continuam a instigar aqueles que acreditam que a verdade sobre vida extraterrestre ainda está por ser revelada. Em 1971, a missão Apollo 15 tornou-se uma das mais notáveis da história espacial, não apenas pelos feitos técnicos e científicos que a missão alcançou, mas também por um enigma que permanece até hoje. O astronauta David Scott, durante suas atividades, teria presenciado algo inexplicável no vasto vazio do espaço. Enquanto estava em órbita lunar, Scott afirmou ter visto um objeto desconhecido. Ele mencionou brevemente o avistamento em suas transmissões de rádio com a Terra. Contudo, poucos detalhes foram fornecidos e a NASA rapidamente minimizou o incidente. O silêncio que se seguiu à transmissão levantou mais questões do que respostas, alimentando teorias e especulações. O objeto que Scott observou movia-se de forma incomum, com características que fugiam da explicação convencional. Por um breve momento, o astronauta parecia perplexo ao relatar o fenômeno, mas a comunicação com o centro de controle logo foi redirecionada para outras questões. O fato de não haver uma explicação imediata e convincente para o avistamento gerou um aumento no mistério. Embora Scott nunca tenha confirmado explicitamente que se tratava de um UFO, o incidente imediatamente despertou o interesse dos entusiastas da ufologia. A ideia de que um astronauta da NASA, em plena missão à Lua, pudesse ter testemunhado algo fora do comum gerou um alvoroço, mas as autoridades se apressaram em manter o assunto no limbo, sem aprofundar investigações ou discussões. A resposta oficial da NASA nunca abordou diretamente o que Scott realmente viu. Em vez disso, o incidente foi tratado como uma falha técnica, uma ilusão causada pela luz ou algum outro fator mundano. No entanto, para aqueles que acreditam que o espaço esconde mistérios além da nossa compreensão, a ideia de que Scott poderia ter testemunhado um UFO permanece um enigma fascinante. Ao longo dos anos, diversas teorias emergiram sobre o encontro de Scott.
Algumas afirmam que a NASA estava ciente da presença de objetos não identificados na órbita lunar e preferiu manter o assunto em segredo, temendo a repercussão pública. Outras teorias sugerem que os astronautas poderiam ter sido monitorados por uma inteligência superior, algo que nunca foi oficialmente reconhecido. O fato de a NASA ter escolhido abafar o incidente com Scott alimenta ainda mais as especulações. Muitos questionam por que o avistamento não foi discutido de maneira mais aberta. Por que a agência espacial não explorou mais profundamente o que poderia ter sido uma descoberta significativa para a ciência? As perguntas sem resposta deixam o mistério intacto. Em entrevistas posteriores, Scott nunca entrou em detalhes sobre o que havia presenciado. Ele afirmou que o avistamento foi de curta duração e que não houve tempo suficiente para realizar uma análise detalhada do fenômeno. Sua falta de explicações mais completas, somada ao tratamento dado pela NASA ao incidente, contribuiu para o aumento do enigma que envolve sua missão. Apesar do silêncio de Scott, a ideia de que ele poderia ter testemunhado um UFO permanece uma das discussões mais persistentes em torno da missão Apollo 15. A curiosidade sobre o avistamento de Scott é alimentada pela ausência de uma explicação definitiva e pela relutância das autoridades em esclarecer o ocorrido. O mistério continua a intrigar cientistas e entusiastas do espaço. Scott, um astronauta altamente treinado e respeitado, nunca demonstrou qualquer sinal de exagero ou delírio em relação ao que presenciou. Sua descrição do incidente foi breve, mas foi o suficiente para deixar uma impressão duradoura. O fato de ele ter tratado o avistamento com a seriedade de um profissional, sem entrar em grandes detalhes, adiciona uma camada de credibilidade à sua afirmação. O silêncio sobre o que realmente aconteceu durante a missão Apollo 15 gerou uma série de hipóteses. Alguns acreditam que Scott viu um fenômeno natural ainda não explicado, como uma falha nos sistemas de rastreamento. Outros sugerem que ele tenha sido testemunha de algo mais complexo, algo que não pode ser facilmente classificado dentro do entendimento científico atual. Com o passar do tempo, o incidente se tornou um marco nas discussões sobre UFOs e encontros no espaço. O mistério envolvendo a missão Apollo 15 se mantém em aberto, alimentado pela escassez de informações e pela falta de um esclarecimento oficial. Para muitos, o encontro de Scott é apenas um exemplo de algo maior, uma dica de que o espaço guarda segredos ainda não revelados. A ideia de que os astronautas podem ter sido testemunhas de fenômenos inexplicáveis e que esses eventos podem ter sido deliberadamente ignorados cria uma sensação de incerteza em relação à exploração espacial. O fato de os astronautas estarem imersos em uma missão tão complexa e crítica adiciona um senso de urgência e importância ao que eles poderiam ter observado. À medida que mais missões espaciais aconteciam, outros relatos de avistamentos de UFOs surgiram, mas o caso de Scott permanece como um dos mais conhecidos e discutidos. A combinação de seu status como astronauta e a natureza misteriosa do avistamento criaram um cenário perfeito para a especulação. O avistamento de Scott se tornou um dos momentos mais enigmáticos da história espacial. Apesar da ausência de uma explicação oficial, a história de Scott continua a ser revisitada. Cada vez que um novo avistamento ou teoria sobre vida extraterrestre ganha destaque, o incidente de Apollo 15 é relembrado. O caso de Scott tornou-se uma peça-chave no quebra-cabeça de como as agências espaciais lidam com fenômenos que fogem da compreensão convencional. Para muitos, o avistamento de Scott levanta questões importantes sobre os limites do conhecimento humano e a natureza da exploração espacial. O fato de astronautas altamente capacitados estarem reportando encontros com fenômenos desconhecidos sugere que o universo pode ser muito mais misterioso do que imaginamos. O incidente, assim, se torna um símbolo das fronteiras do desconhecido. Em retrospectiva, o encontro de Scott com o UFO representa mais do que apenas um evento isolado na missão Apollo 15.
Ele simboliza a curiosidade humana em explorar os limites do espaço e a busca incessante por respostas sobre o que existe além da Terra. O mistério do avistamento continua a inspirar aqueles que buscam compreender os enigmas do cosmos. A falta de uma explicação formal sobre o incidente, juntamente com a atitude enigmática de Scott, aumenta ainda mais a aura de mistério que envolve sua observação. Para muitos, o avistamento é visto como um lembrete de que, por mais que a ciência tenha avançado, o espaço continua sendo um território cheio de mistérios que desafiam nossa compreensão. O incidente com Scott se encaixa em um padrão de avistamentos que tem ocorrido em várias missões espaciais, desde o início da exploração lunar. Muitos acreditam que o que Scott viu não é um caso isolado, mas apenas um entre muitos encontros inexplicáveis que continuam a ocorrer, escondidos à vista de todos. De certo modo, o avistamento de Scott também lança uma luz sobre a necessidade de transparência nas missões espaciais. Se de fato fenômenos desconhecidos estão sendo observados por astronautas e ocultados pelas agências espaciais, isso levanta questões sobre o que mais está sendo guardado em segredo e por quê. Ao longo dos anos, a missão Apollo 15 e o avistamento de Scott foram imortalizados em livros, documentários e debates públicos. O incidente continua a ser um dos momentos mais intrigantes da história da exploração espacial, com as questões não resolvidas persistindo e alimentando uma constante busca por respostas. Scott nunca ofereceu uma explicação clara ou uma reafirmação sobre o que viu. Ele nunca afirmou categoricamente que o objeto era de origem extraterrestre. Contudo, sua relutância em entrar em detalhes apenas reforçou a ideia de que havia algo significativo no avistamento. O silêncio e o mistério continuam a ser partes fundamentais de seu relato. O avistamento de Scott, mesmo com a escassez de informações, continua a alimentar uma grande curiosidade popular. Por mais que a NASA tenha tentado minimizar o incidente, a história persiste como um marco na busca pela verdade sobre os fenômenos que ocorrem fora do alcance da nossa compreensão atual. A exploração espacial sempre foi um território de mistério e descobertas, mas também gerou um sem fim de especulações sobre o que se esconde no cosmos. Desde os primeiros lançamentos, relatos de avistamentos de objetos não identificados, ou UFOs, por astronautas e cientistas, se tornaram uma constante. Tais observações alimentaram a imaginação pública e abriram portas para teorias mais ousadas. Nos primeiros dias da corrida espacial, as agências espaciais estavam focadas principalmente em competições nacionais e avanços tecnológicos. No entanto, entre as gravações e relatos de astronautas, surgiram comentários vagos sobre avistamentos de fenômenos inexplicáveis. Esses relatos iniciais plantaram a semente de uma questão intrigante. Estamos sendo observados por algo além da Terra? O caso de Gordon Cooper, astronauta da NASA, é um dos mais conhecidos. Durante sua missão, ele alegou ter visto um UFO, um avistamento que chamou a atenção para uma possível presença extraterrestre. Cooper não foi o único a reportar tais incidentes. Muitos outros, em diferentes missões, mencionaram algo semelhante, mas sem oferecer muitos detalhes. Isso alimenta o mistério que paira sobre o assunto. Porém, o que torna esses relatos ainda mais enigmáticos é o comportamento das agências espaciais, que frequentemente minimizam ou suprimem informações. Alguns teóricos acreditam que a NASA, assim como outras organizações espaciais, possuam uma política de ocultação sobre encontros com seres de outros planetas, um esforço para controlar a narrativa pública sobre o que realmente acontece no espaço. Quando se observa mais de perto as declarações de astronautas como Cooper, fica claro que há uma resistência em tornar esses relatos mais explícitos. Muitas vezes, os avistamentos são mencionados de forma evasiva, como se os astronautas estivessem tentando comunicar algo, mas com o receio de serem mal interpretados. Esse padrão levanta uma questão crucial. Por que tantos desses encontros não são tratados de forma mais transparente? A maneira como a NASA lidou com o caso de Cooper
apagando ou minimizando detalhes de seu avistamento, intensifica o mistério. Embora as explicações oficiais se concentrem em fenômenos naturais ou falhas de equipamentos, a ideia de que algo mais está sendo encoberto persiste. A falta de esclarecimentos claros e públicos cria um vazio onde a imaginação humana preenche as lacunas com possibilidades extraordinárias. Isso nos leva a uma pergunta mais ampla. Será que estamos de fato sendo observados? Relatos como os de Cooper e de outros astronautas que tiveram encontros com objetos misteriosos no espaço, ainda que vagos, sugerem que há algo além do que sabemos ou entendemos sobre o cosmos. Mas a grande questão permanece. Se algo foi visto, por que não falamos sobre isso de forma aberta e honesta? Para muitos teóricos da conspiração, a resposta é simples. A NASA e outras agências espaciais têm medo da reação pública. Se fossem reveladas provas definitivas de vida extraterrestre, isso poderia causar pânico e desordem. Isso poderia desafiar profundamente nossa visão de mundo, afetar religiões, sistemas de governo e até as próprias bases da ciência. Manter esse segredo parece ser uma prioridade. O comportamento de certos astronautas também sugere que há mais a ser dito, mas que os riscos de revelar essas informações são elevados. Durante missões que eram transmitidas ao vivo, por exemplo, houve várias situações em que algo estranho foi avistado, mas os detalhes desapareceram misteriosamente das gravações. Esse tipo de censura parece confirmar a ideia de que algo está sendo mantido em sigilo. Apesar de toda essa cautela, a persistência dos relatos de UFOs por astronautas, cientistas e até funcionários da NASA ao longo das décadas faz com que o tema continue a gerar especulações. Para aqueles que acreditam em vida extraterrestre, os encontros no espaço são vistos como evidências de que algo muito maior está em jogo. O mistério só aumenta com o passar dos anos. Esse padrão de encontros misteriosos e de explicações vagas tem levado muitos a concluir que os governos e agências espaciais sabem muito mais do que estão dispostos a revelar. O segredo em torno de tais fenômenos e as respostas oficiais, que raramente confirmam qualquer coisa extraordinária, alimentam ainda mais a crença de que estamos sendo preparados para algo ainda desconhecido. O fato de tantos astronautas mencionarem avistamentos sem oferecer explicações claras reforça a ideia de que esses encontros são sistematicamente desconsiderados ou minimizados. Mas as perguntas continuam a surgir. Qual é a verdadeira natureza desses fenômenos? Existem realmente forças além da nossa compreensão observando-nos? Ou tudo isso não passa de coincidências e mal-entendidos? Esses encontros no espaço não são apenas importantes porque podem fornecer provas de vida extraterrestre, mas porque nos forçam a questionar os limites do que entendemos sobre o universo. Se de fato há algo além de nossa compreensão, isso teria implicações profundas não apenas para a ciência, mas para toda a nossa percepção da realidade e do nosso lugar no cosmos. É fascinante como, ao longo dos anos, a narrativa sobre encontros com UFOs no espaço se tornou um ponto de debate constante. A ciência, em sua busca por respostas, tem tentado desmistificar esses relatos, oferecendo explicações racionais para o que poderia ser um fenômeno natural ou uma falha de equipamento. Mas mesmo assim, o mistério persiste. Esse fenômeno não se limita apenas a astronautas americanos ou russos. Há relatos de avistamentos de UFOs por astronautas de várias nacionalidades. Isso sugere que a questão não é um fenômeno isolado de uma única nação ou espaço. Algo estranho e inexplicável está ocorrendo, não em uma região específica, mas em toda a exploração espacial mundial. O fato de que tantos desses encontros ocorreram durante missões tripuladas aumenta a credibilidade das observações. Se fossem apenas relatos de satélites ou sondas não tripuladas, seria mais fácil atribuir os avistamentos a falhas técnicas. Mas quando astronautas altamente treinados e experientes relatam fenômenos inexplicáveis, isso nos obriga a considerar outras possibilidades. De forma inquietante, a ideia de que a NASA, a Roscosmos ou outras agências espaciais têm informações sobre encontros extraterrestres nos força a questionar
o que realmente sabemos sobre o espaço. A falta de transparência pode ser vista como uma tentativa de manter o controle sobre uma informação que poderia abalar as fundações da sociedade humana. Aqueles que defendem a teoria do encobrimento acreditam que há algo mais no espaço, algo que ainda não compreendemos. Para eles, os encontros com UFOs relatados por astronautas são apenas a ponta do iceberg. O que pode estar se escondendo além dos limites do que vemos pode ser muito maior e mais complexo do que qualquer um de nós imagina. Não importa quão céticas sejam as explicações científicas, a ideia de que estamos sendo observados por inteligências além da Terra continua a fascinar. As evidências são fragmentadas e as respostas oficiais, raramente satisfatórias, continuam a deixar brechas. O que se passa no espaço e o que está sendo ocultado permanece um dos maiores mistérios do nosso tempo. O silêncio das agências espaciais em relação a esses encontros cria um vácuo, um espaço onde a especulação pode florescer. Para muitos é difícil aceitar que as respostas possam ser tão simples ou racionais. A verdade parece estar oculta em algum lugar entre as estrelas, aguardando o momento certo para ser revelada. Enquanto isso, a busca por respostas continua. A exploração espacial, como uma grande jornada para o desconhecido, continua a fornecer pequenos fragmentos de informação que, por mais insignificantes que pareçam, alimentam uma curiosidade insaciável. Afinal, o que realmente sabemos sobre o cosmos? A verdade, se um dia for revelada, poderá mudar tudo o que entendemos sobre a vida e o universo. O que se sabe com certeza é que, em algum lugar do cosmos, algo muito além de nossa compreensão está à espreita. Esses encontros no espaço não são apenas histórias de mistério. Eles são sinais, pequenas peças de um quebra-cabeça cósmico que um dia podem nos ajudar a entender o verdadeiro significado de nossa existência e nossa conexão com o vasto universo. A exploração espacial sempre foi um campo de descobertas deslumbrantes, mas também de enigmas impenetráveis. Cada missão, cada passo dado além da Terra, carrega consigo não apenas conquistas, mas também mistérios que desafiam as explicações convencionais. O que vemos nos registros históricos não é sempre a totalidade da história, e algumas perguntas persistem, sem respostas definitivas. Entre as tragédias que marcaram a corrida espacial, a morte do cosmonauta soviético Vladimir Komarov é um dos episódios mais dramáticos. Sua missão, a Soyuz 1, foi um dos maiores fracassos da história espacial. Komarov sabia dos riscos iminentes, mas partiu sabendo que a missão poderia ser fatal, uma perda que ecoou como um lembrete sombrio dos perigos da exploração. O desastre do Challenger, em 1986, foi outro evento devastador que marcou uma geração. O ônibus espacial explodiu apenas 73 segundos após o lançamento, matando 7 astronautas. Entre eles estava Christa McAuliffe, uma professora escolhida para ser a primeira civil a ir ao espaço. A falha técnica que levou à explosão gerou perguntas sobre segurança e a pressão política por lançamentos em condições adversas. Entretanto, não são apenas as tragédias que envolvem mistério. Relatos de encontros com objetos não identificados no espaço, feitos por astronautas de renome, continuam a alimentar debates e especulações. Desde Gordon Cooper, que em 1963 observou um UFO enquanto estava em órbita, até as transmissões enigmáticas de David Scott, na missão Apollo 15, o espaço parece guardar mais do que podemos compreender. A constante presença de relatos de UFOs, especialmente de fontes altamente credíveis, levanta questões desconfortáveis. O que de fato os astronautas viram? Alguns sugerem que as agências espaciais, como a NASA, estão cientes de fenômenos inexplicáveis e optam por manter essas informações ocultas. O medo de um pânico global ou de um colapso das crenças estabelecidas pode ser a razão para esse silêncio. Com o tempo, a especulação sobre esses encontros aumentou. Teorias da conspiração surgiram, alimentadas pelo fato de que muitas dessas experiências foram tratadas com descrença
ou desdém pelas autoridades. Por que tantos astronautas, ao descreverem suas experiências, parecem relutar em fornecer mais detalhes? Esse comportamento levanta mais questões do que respostas. Cada nova missão espacial traz consigo o potencial para revelações surpreendentes. Contudo, o que se sabe é que o espaço continua a ser um campo repleto de riscos, mistérios e descobertas. A busca pela verdade sobre o que realmente acontece lá fora está longe de ser concluída. Para os astronautas e para a humanidade como um todo, o espaço permanece um vasto território desconhecido. A história da exploração espacial é marcada por uma combinação de feitos heróicos e tragédias devastadoras. Mesmo com o progresso científico, ainda estamos longe de compreender por completo o que ocorre além de nosso planeta. As missões, apesar de seus triunfos, continuam sendo permeadas por questões sem resposta. O que mais poderia estar aguardando por nós, fora de nossa compreensão? Embora a ciência tenha desbravado muitos mistérios, é inegável que ainda há áreas inexploradas e eventos que desafiam qualquer explicação lógica. A perda de vidas humanas durante missões arriscadas, os incidentes inexplicáveis e as observações de fenômenos desconhecidos formam um conjunto que apenas aumenta a curiosidade humana pelo que está além das estrelas. A jornada da exploração espacial, embora marcada por sucessos, também é uma constante busca por respostas. Cada nova missão é uma tentativa de desvendar mais sobre o cosmos, mas o espaço nunca revela seus segredos facilmente. Ele é um enigma que exige paciência e coragem, uma prova de nossa capacidade de explorar o desconhecido, apesar dos riscos que isso implica. Para muitos, a questão que permanece não é apenas sobre o que a ciência pode descobrir no futuro, mas também sobre o que está sendo ocultado no presente. O silêncio das agências espaciais alimenta especulações e teorias, como se houvesse algo mais que não pode ser divulgado. Isso reforça o desejo de explorar o espaço, de entender o que realmente está acontecendo nas profundezas do cosmos. A ideia de que estamos sendo observados, ou que existem fenômenos além da nossa compreensão, persiste como um mistério não resolvido. A busca por vida extraterrestre, por respostas sobre o que realmente existe fora de nosso planeta, continua a ser um dos maiores impulsos da humanidade. A exploração espacial não é apenas sobre conquistas técnicas, mas sobre a busca por algo maior, mais profundo. Cada missão espacial, cada nova descoberta, pode ser um passo mais próximo da verdade. Mas, por enquanto, o espaço continua sendo o último grande mistério da humanidade. Ele oferece mais perguntas do que respostas, e a cada nova exploração, o fascínio pelo desconhecido só aumenta. O que mais poderemos descobrir? Qual será o próximo enigma a ser desvendado? A presença de mistérios ainda não explicados em missões espaciais é um convite constante para aqueles que buscam ir além dos limites do conhecimento humano. Embora a ciência tenha avançado imensamente, há ainda algo misterioso no ar, algo que desafia a razão. Talvez o espaço tenha mais a nos ensinar do que qualquer um de nós pode imaginar. Os astronautas continuam a ser pioneiros, indo para o desconhecido em busca de respostas. E mesmo quando as missões se tornam mais rotineiras, o fascínio pelo cosmos não diminui. A busca por vida extraterrestre e a resolução dos mistérios do universo seguem sendo uma prioridade, e enquanto isso, as questões não resolvidas continuam a se acumular. No entanto, a exploração espacial não é apenas sobre o que já sabemos. Ela também é sobre os mistérios que ainda estão por vir. O fato de que o espaço está repleto de enigmas ainda não compreendidos faz com que cada missão, cada novo passo, seja uma tentativa de descobrir algo novo e talvez uma tentativa de responder à pergunta fundamental: estamos sozinhos no universo? Enquanto a ciência nos proporciona respostas técnicas e tangíveis, as perguntas mais profundas permanecem no campo da especulação. O que realmente aconteceu em algumas dessas missões? O que os astronautas realmente viram e experimentaram?
Como a humanidade será afetada quando, finalmente, as respostas começarem a surgir. O espaço, em sua vastidão, parece guardar mais do que podemos entender. Essa busca, no entanto, não é apenas uma questão de curiosidade científica. Ela é também uma jornada humana, um reflexo de nossa necessidade de explorar o desconhecido e entender nosso lugar no universo. Cada missão é uma tentativa de compreender algo maior do que nós mesmos, um esforço para descobrir se somos realmente os únicos em um cosmos imenso. A exploração espacial, portanto, não é apenas sobre os feitos realizados, mas também sobre os mistérios que ainda nos aguardam. Cada nova missão, cada novo lançamento, oferece uma oportunidade para descobrir mais, não apenas sobre o universo, mas sobre nós mesmos. O que estamos dispostos a enfrentar e a descobrir, no fundo, diz muito sobre o que somos como seres humanos. À medida que a tecnologia avança e novas missões se tornam possíveis, a busca por respostas sobre os grandes mistérios do universo continua. O que acontecerá quando finalmente conseguirmos desvendar todos esses enigmas? Como a humanidade reagirá quando finalmente a verdade sobre o cosmos for revelada? Só o tempo dirá. Mas por agora, o espaço continua a ser um terreno de mistério e descoberta. Cada missão, cada viagem para o desconhecido nos leva a um passo mais perto de entender o que realmente acontece lá fora. E enquanto isso, as perguntas permanecem esperando por respostas, alimentando nossa curiosidade e nossa eterna busca pelo desconhecido. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. A jornada pelo desconhecido continua e novas respostas podem estar mais perto do que imaginamos.